Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor, que nos reúne em o nome de Jesus, para louvar e bendizer o nome do nosso Salvador, do nosso Criador, a quem damos honra e dedicamos glória nesta hora. Com alegria no nosso coração, louvemos o nome do Senhor. Venha Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela teu amor. Ante o trono de clemência nos prostramos a uma voz, suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem, ó Salvador divino, Deus de nossa salvação, vem confirma o teu ensino, vive em cada coração. É Senhor incomparável, dom do sempre eterno amor. Vem Jesus, Mestre adorável, abençoa-nos, Senhor. Vem Espírito da graça, nossas preces inspirar. Deus consolador enlaça todos que te vêm louvar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Oremos. Bondoso Deus, Santo, eterno, grande e poderoso, nós louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, nessa hora, porque grandes coisas tu tem feito por nós, porque grandes são as tuas maravilhas, porque excelso, Senhor, é o teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque só tu, Senhor, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Te ofertamos, Santo Deus, o nosso culto, na esperança de que dele tu sejas servido, que ele seja agradável ao Senhor, que tu possas, Santo Deus, derramar
sobre a vida de cada um de nós, porções da Tua glória e da Tua graça. Que a Tua misericórdia, Senhor Deus, nos alcance, seja conosco e seja sobre nós em todo o tempo. Abençoa-nos, ó Pai, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O salmista, no Salmo de número 17, nos diz: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. O salmista clama por proteção divina, por socorro da parte do Senhor. E nesta hora, meus irmãos, em que o mundo chora, em que o mundo sofre, em que a dor assalta famílias, corações, cumpre a igreja orar e clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor por misericórdia da parte dele para a nossa vida e para o nosso coração. Nós vamos, em silêncio, orar alguns instantes, requerendo de Deus perdão para os nossos pecados, para as nossas faltas, intercedendo também ao Senhor pela vida daqueles que sofrem, daqueles que precisam de assistência e cuidado da parte do Pai, daqueles que precisam de consolo. Nós seremos conduzidos neste instante de interlúdio por um hino que era o hino de preferência do agora saudoso presbítero Derli Lemos, que agora se encontra na companhia do Pai e por quem nós damos graças neste momento. Neste momento também, durante esse instante de interlúdio, é também um momento de gratidão à vida desse nosso irmão presbítero que serviu ao Senhor nesta igreja, no conselho da igreja, no coral do jardim. E por intermédio desse hino nós rendemos graças ao Senhor pela vida que viveu o nosso irmão. Oremos em silêncio por alguns instantes. As primeiras estrofes serão executadas exclusivamente no órgão e as duas últimas estrofes serão cantadas então pelo nosso maestro Ricardo Russo.
das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus, companheiro, amigo, ao meu lado vem. Fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Amém. Glorioso Deus, Pai de infinita bondade, Senhor de toda misericórdia, nós te damos graças, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, que renovam-se todas as manhãs em nosso favor. Te somos gratos, ó Deus, porque tu não olhas tão somente para os nossos pecados, mas tu tens, Santo Deus, olhado para a fé que anima o nosso coração. Nós te somos agradecidos, Santo Deus, porque podemos sentir paz no nosso coração, consequência do perdão que recebemos de ti. Mas também, Santo Deus, nessa hora nós queremos interceder por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que choram, por todos aqueles que lamentam nesta hora, por todos aqueles que se angustiam nesse instante. Te pedir, Santo Deus, que tu tenhas misericórdia e compaixão dessas vidas, Senhor. São teus servos e servas, Santo Deus. Te pedir, Santo Deus, misericórdia para o nosso país, para o nosso povo que sofre. Te pedir, ó Deus, misericórdia para aqueles agora postos sobre os leitos dos hospitais, amargurados, aqueles, Santo Deus, em aflição, aqueles, Santo Deus, que em angústia velam pelos seus familiares. Também, Santo Deus, te pedir misericórdia pelos profissionais da área médica, aqueles que atuam nas linhas de frente na saúde. Fortalece esses teus servos e servas, Santo Deus. Dá a eles paz. Cuida deles, Santo Deus. Tem misericórdia dessas vidas. Ó Deus, olha por nós, olha pelo teu povo que sofre. Também, Santo Deus, nesse instante, nós queremos te dar graças pela vida que viveu e que te serviu o nosso agora saudoso irmão e presbítero Derli Lemos. Ó Deus, te agradecer pelos anos que esse teu servo te serviu nesta casa,
por aquilo, ó Deus, que ajudou a construir e pelas marcas que deixou aqui, na vida desta igreja e no coração de muitos dos teus servos que aqui te servem até hoje. Te pedimos, Santo Deus, que o consolo do teu Espírito Santo seja com sua esposa, seus filhos e netos, e com todos aqueles, ó Deus, para quem ele era igualmente precioso. Abençoa, Santo Deus, a cada um. Concede-nos, ó Deus, a tua paz e a tua misericórdia. Atende-nos, Senhor, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz: cada um contribua conforme tiver proposto no seu coração, porque Deus ama a quem dá com alegria. E esse é um instante que ainda que nós estejamos presencialmente aqui na igreja, mas é o momento de ofertar na casa do Senhor, de apresentar ao Senhor a parte do muito que recebemos das suas mãos, de devolver ao Senhor com alegria parte do que temos recebido das mãos dele em forma de bênçãos. Nós vamos louvar ao Senhor nessa hora, e a imagem informa aos irmãos o número da nossa conta, as informações para aqueles que desejarem fazer as suas ofertas mesmo de casa, as suas contribuições para a manutenção da obra do Senhor neste lugar. Nós vamos louvar ao Senhor enquanto simbolicamente ofertamos na casa do Senhor nessa hora. Medo tens que o tentador te vá vencer, luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. E deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Amém. Eu convido os irmãos a que abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 10º. Jonas, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10º. A palavra do Senhor nos diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive,
segunda vez, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Até aí a palavra do Senhor para a edificação da sua igreja nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus, te damos graças pela tua palavra, pela palavra que lemos, Santo Deus. E te pedimos, ó Pai, agora, que possamos ouvir a tua voz a falar ao nosso coração, por intermédio do teu Espírito Santo. Atende-nos, Pai, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes nos é apresentado um Deus tirano. O Deus que nos é apresentado é um Deus de mão pesada, é um Deus sem misericórdia, mas a palavra de Deus nos apresenta, ao contrário de alguns discursos, um Deus que está sempre buscando um jeito de salvar e reconciliar-se com o seu povo. Buscando uma forma, uma alternativa pela qual ele possa, ele, Deus, reconciliar-se com o seu povo, buscar a salvação do ser humano perdido, por mais perverso, por mais de dura cerviz, por pior que seja este ser humano. Deus está numa constante busca, num constante desejo de encontrar um caminho que o possa reaproximar da sua criação, da pérola da sua criação. Isso aconteceu também com os ninivitas. O texto da palavra do Senhor nos diz que Deus envia a grande cidade de Nínive, a grande capital, uma cidade de muitos mil habitantes, o profeta Jonas. Jonas é um profeta contemporâneo do rei Jeroboão II, de Amós, do profeta Miqueias e de outros profetas assim. E este profeta Jonas é uma destas pessoas que ansiava, que desejava lá no fundo do seu coração contemplar um Deus tirano, um Deus que castiga, um Deus que maltrata, um Deus que deseja a morte. E este Jonas, que tinha um projeto pessoal muito diferente do projeto divino, este Jonas é enviado por Deus à grande cidade de Nínive para lá pregar o evangelho aos ninivitas. Como nós conhecemos da história, Jonas se desvia do caminho do Senhor.
Jonas escolhe trilhar um caminho diferente do caminho que Deus determinou para ele. Deus chama Jonas, recruta Jonas, escolhe, determina um caminho para ele, e Jonas resolve escolher um caminho diferente, porque Jonas tinha um coração rebelde. Jonas era alguém espiritualmente doente, alguém que precisava do cuidado de Deus, alguém que não conseguia entender um Deus amoroso, um Deus pacificador, um Deus reconciliador. Jonas não conseguia entender esse Deus. Um Deus que, como nos diz a sua palavra, um Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Um Deus que, para que o homem tenha vida, ele oferece em troca a vida do seu próprio filho. Um Deus que, como determina a sua palavra, um Deus que deseja que o ser humano tenha vida e a tenha em abundância. Mas aquele que Deus escolheu para ser seu profeta era de verdade um homem doente, um homem que não conhecia Deus, um homem que não havia experimentado misericórdia da parte de Deus, um homem que não desejava a misericórdia, que não sabia o que era amor, mas que ao mesmo tempo sabia que Deus é compassivo, que Deus é bondoso, que Deus é amoroso, que Deus é perdoador, e porque não desejava a salvação dos ninivitas, escolheu trilhar um caminho diferente. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Deus quem determina quais são os nossos caminhos. É Deus quem decide por que caminhos nós trilharemos. E aí a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem pode até fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E muitas vezes nós, assim como Jonas, escolhemos trilhar um caminho diferente. E muitas vezes nos perdemos neste caminho, não compreendemos muitas vezes o porquê as coisas não vão bem, mas as nossas escolhas, a escolha de não trilhar o caminho do Senhor, nos leva muitas vezes a nos perder no caminho. E Jonas ali entra num barco em direção oposta. E ao invés de navegar em direção a Nínive, ele escolhe um outro caminho. E a ira do Senhor se acendeu contra Jonas naquele momento. O mar tornou-se revolto. E enquanto Jonas dormia, os homens daquele barco clamavam por misericórdia aos seus deuses, e um deles resolve ir até o porão e dizer a Jonas: clama você também ao teu Deus. Clama você também e peça misericórdia ao seu Deus. E ali naquele momento Jonas entende. E ele percebe: todos estes perecerão por minha causa. Todos estes morrerão por minha causa. Isso não é justo. Darei eu a minha vida para que eles não pereçam. Joga-me no mar. E diz o texto da palavra do Senhor que Jonas foi lançado ao mar naquele momento, e imediatamente cessou a fúria do mar. E o mar se acalmou. O interesse, o desejo do coração de Jonas naquela hora era dar a vida dele em favor daqueles homens. Era ele morrer em favor daqueles. Mas a vida, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina, que a única vida que Deus requereu pela salvação e a vida de muitos foi a vida do seu Filho Jesus Cristo. E aí nós encontramos a informação no texto da palavra do Senhor que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer a sua morte, Deus quer a sua vida.
Deus não quer que você morra, Deus quer que você viva, e que você viva em abundância. A solução dos seus problemas e dos problemas das pessoas que estão à sua volta não é a sua morte. Não é você morrendo que você vai dar solução ao problema de ninguém. Jonas então é lançado no mar. E a providência de Deus envia um grande peixe, como diz a palavra do Senhor. E aquele grande peixe traz, na verdade, um ventre que abriga Jonas e o protege. Meus irmãos, na mitologia do Antigo Testamento, o mar representa as forças do mal. As forças do mal são apresentadas ou representadas pelo mar. Por isso nós vamos encontrar no texto do Apocalipse, na visão de João, João vai dizer: eu vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. João não está falando do mar, das águas, dos oceanos, mas o mal já não existe, porque Deus reina absoluto nesse novo céu e nessa nova terra. O mar também é o mesmo que se abriu a mando de Deus para que Israel passasse a pé enxuto, mas é o mar que se fecha e que engole Faraó e o seu exército, seus carros e seus cavalos. E no meio do mar, Jonas lá lançado no meio do mar, no meio do mal, Deus providencia um grande peixe, ou na verdade Deus providencia um ventre que proteja Jonas naquele momento. E Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E ali, no ventre do peixe, Jonas faz a sua oração. E ali no ventre do peixe, Deus trata Jonas. E ali no ventre do peixe, Deus cura as feridas de Jonas. E ali no ventre do peixe, Deus trata o emocional de Jonas. E ali no ventre do peixe, Deus se dá a conhecer a Jonas e faz a Jonas conhecer o seu projeto, o seu ideal, o seu objetivo. E ali Deus dialoga com Jonas durante 3 dias e 3 noites, num tratamento emocional, espiritual de toda a ordem. Porque Jonas precisava de cura. Meus irmãos, quantos de nós precisam neste momento de cura? Mais do que a cura física, mas a cura das nossas emoções, do nosso espiritual. Quantos de nós precisam neste momento de um grande ventre que nos acolha, de um grande ventre que nos proteja, que nos livre de todo o mal, para que nós sejamos ali tratados por Deus durante aquele período daquele ventre? Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, sendo tratado por Deus. E não importa o que acontece lá fora, Jonas estava protegido ali. Não importa o que acontecia na origem, nem no destino de Jonas. Jonas estava naquele momento ali, era só ele e Deus, abrigado por aquele grande ventre. E há momentos na nossa vida em que nós precisamos, tudo o que nós precisamos é de um grande ventre que nos acolha, para que nós sejamos tratados por Deus. Nós temos que nos dar a liberdade de nos lançarmos neste grande ventre, para que sejamos tratados igualmente por Deus, para que as feridas da nossa alma sejam curadas, para que as nossas esperanças sejam renovadas, para que as nossas angústias sejam tratadas, para que os males da nossa vida sejam tratados e nós sejamos curados para a glória de Deus. Enfim, passados os 3 dias e Jonas tratado, e Jonas curado, Jonas agora é lançado na praia.
E segunda vez o Senhor fala com ele: agora, Jonas, agora faça o que eu te mandei. Vá até Nínive e pregue aos moradores daquela cidade. Pregue o arrependimento da parte do Senhor, para que eles se convertam dos seus maus caminhos. Porque Deus, e diga a eles que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diga a eles, Jonas, que Deus tem um amor imenso por toda a sua criatura. Diga a eles, Jonas, da disposição de Deus de entregar o filho dele para morrer no lugar deles, ninivitas. Diga a eles, Jonas, que Deus ama a cidade de Nínive e os seus moradores. Diga a eles, Jonas, que eles precisam retornar, reconciliar-se com Deus. Diga a eles, Jonas, que Deus está disposto a caminhar com eles uma segunda milha, caminhar com eles novos passos, uma nova direção. Diga a eles, Jonas, que Deus deseja reconciliar-se com eles, que Ele deseja que eles sejam o seu povo, para que Ele possa ser o Deus deles, ninivitas. Vá lá, Jonas, e pregue a todos. E diz o texto da palavra do Senhor que por 3 dias Jonas percorreu a grande cidade de Nínive a pregar. E o evangelho então penetrou o coração dos ninivitas. Mas, meus irmãos, percebam um detalhe: mais do que o coração do povo da cidade de Nínive, o evangelho penetrou o coração do rei de Nínive. Ele tomou conhecimento daquelas palavras e proclamou um santo jejum, onde nenhum morador haveria de comer ou beber. E proclamou um santo jejum, onde nem os animais haveriam de comer ou beber, onde todos vestiriam-se de panos de saco e de cinza. E proclamou esse grande jejum, buscando o favor de Deus. Meus irmãos, e toda aquela cidade se converteu. E o coração daquelas pessoas foi transformado. E diz o texto da palavra do Senhor, no versículo 10: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. E ali se dá a grande manifestação do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. O Deus que é Pai, mas que se apresenta como Mãe aqui nesse momento também, vem e oferece colo àquele povo arrependido, vem e oferece o abraço àquele povo arrependido, para que possam eles ser seu povo novamente. E por fim, meus irmãos, Jonas, depois de ter proclamado a boa notícia do Evangelho, ter anunciado, Jonas sai da cidade, diz o texto da palavra do Senhor. Jonas saiu da cidade, assentou-se de fora, esperando o quê? Que se cumprisse o seu projeto pessoal, que aquele povo não se arrependesse e que Deus destruísse a cidade, que aquele povo não tivesse o seu coração transformado e tocado pelo Evangelho e que Deus destruísse a cidade. Essa era a expectativa de Jonas, esse ainda era o desejo do coração de Jonas. Mas Deus ali mostra, meus irmãos, para Jonas, que o projeto de Deus é maior do que o projeto de Jonas. E quando nós assumimos caminhar ao lado do Senhor, quando nós assumimos caminhar com Deus, nós temos os nossos projetos pessoais, os nossos projetos de vida, os nossos projetos para a igreja, os nossos ideais, aquilo que nós almejamos alcançar. Mas Deus olha para nós e diz: o meu projeto é maior do que o seu. O meu projeto é mais importante que o seu.
O meu projeto prevalece sobre o seu. As coisas não são do seu jeito, são do meu, Jonas. Você deseja destruição e morte, eu desejo salvação e vida para esse povo. E quando nós resolvemos servir ao Senhor, nós precisamos entender que o projeto que tem que prevalecer na nossa vida é o projeto de Deus. Não existe o meu projeto, o seu projeto, o projeto do outro. Mas o projeto que prevalece é o projeto de Deus. Não é do meu jeito, não é do jeito do outro, mas é do jeito de Deus. E por fim, meus irmãos, Jonas esteve 3 dias guardado por Deus no ventre do peixe. Jesus esteve 3 dias na morada dos mortos, para que nós tivéssemos vida. Jonas saiu da cidade para assistir à destruição de Nínive. Jesus foi tirado da cidade para morrer pela salvação de todos. Este é o grande projeto do amor de Deus. Este é o grande projeto de salvação de Deus. Um Deus que está sempre buscando uma forma de salvar e reconciliar o ser humano. É este Deus que diz para você, nessa hora, que a sua vida é muito importante, é muito preciosa para Ele. Que a morte não é a solução dos problemas. Jesus morreu para que nós não precisemos morrer. Jesus morreu para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Esse projeto de salvação nos é apresentado hoje e que nós, meus irmãos, possamos abraçá-lo, possamos tomar posse dele e nos apresentarmos diante de Deus. Possamos nos entregar nas mãos de Deus para que sejamos curados. Possamos nos entregar no caminho do Senhor para que sejamos salvos, para a glória de Deus. Que o Deus, nosso Pai, nosso Salvador, Senhor de nossa vida, nos abençoe nessa hora, nos abençoe neste dia, e que nós possamos compreender que temos vidas valiosas, tremendamente preciosas, que nos foram dadas por Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Como poder cantar
Nós vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso culto de hoje, rogando a Deus que nos abençoe e nos guarde na semana que está se iniciando, que sejamos alvo da sua bênção, da sua proteção e do seu cuidado. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses instantes de culto, por esses momentos, ó Deus, de louvor, por esses momentos, ó Deus, de acolhida da Tua palavra no nosso coração. Te somos agradecidos, ó Deus, porque o nosso coração sente e experimenta paz, refrigério e alívio que vem da parte do Senhor para a nossa vida. Rogamos, ó Deus, que Tu nos abençoe e nos guarde, abençoe os nossos e nos proteja a todos nós, nos livre de todo mal. Mas, sobretudo, ó Deus, que o nosso culto tenha sido agradável ao Senhor, que dele Tu tenha sido servido e que Tu, Senhor Deus, retribua-nos com porções da Tua bênção, da Tua constante graça e misericórdia. Atende, ó Deus, a nossa oração. Nós choramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor e sejam com todo o povo de Deus, agora e para todo o sempre. Amém.